difíceis, eu gostaria de intitular a mensagem o seguinte: quem deu crédito a esta mensagem? Esta mensagem que nós cremos, confessamos com os nossos lábios. Uma das coisas mais difíceis para o ministério são as afrontas de perto. E todo ministério vindicado, ele sofre isso. Jesus sofreu isso. Interessante que quem mais deveria entender de ministério, os principais da seita dos fariseus, saduceus, que tinham ministério, é que deveriam respeitar o ministério de Jesus, e foi o oposto. Quem mais entendia de ministério na época do irmão William Marion Branham, que deveria respeitar o ministério, foi o oposto. E segue essa trilha. Ele sabia quem o trairia, e sabia que aquele homem estava com ele, o qual se assentava ao seu lado e contava o seu dinheiro para ele. Está falando de Judas. E assim por diante, sabia que aquele homem o trairia, e sabia que uma cruel cruz romana esperava por ele lá. Ele sabia que sua água em seu corpo e o sangue de seu corpo se separariam. Ou seja, nada do que Jesus passou em seu ministério, ele foi pego de surpresa. Tudo que Jesus sofreu, enfrentou, ele estava ciente do que havia de passar. E que o sangue cairia de sua testa, grandes gotas como suor. Ele sabia que tudo isso estava diante dele, e ele de pé lá no monte olhando para Jerusalém. 38. E então, naturalmente, sabendo que ele ia estar lá, e amando-o da maneira que o amavam, eles estavam esperando por ele. Havia uma multidão que provavelmente estava no empurra-empurra de um portão para o outro, observando de todas as maneiras, pois eles sabiam que qualquer hora daquelas ele apareceria. O profeta diz que em meio àqueles que o amavam estavam aqueles que eram apenas estavam ali por estar. Eles não tinham revelação de quem era Jesus. Eles não estavam ali porque eles amavam Jesus, mas eles estavam ali como que para assistir o espetáculo, como que para ver aquela novidade que havia sido notificada. Milagres e tantas coisas que Jesus havia feito, e aquilo havia se propagado. Então estavam ali com essa expectativa. Não estavam ali porque amavam Jesus. Não estavam ali porque queriam estar próximo de Jesus. E no começo eu estava lendo a história de quando Israel saiu peregrinando pelo deserto. Como foi bom no começo, quando eles tiveram fome e o maná caiu do céu. Como eles se deleitaram com o maná e saciaram a necessidade que eles tinham naquele momento.
Mas parece que eles foram acostumando com o maná, foram comendo maná, comia de manhã, comia à tarde, e foram se enfadando de comer o maná. Então eles começaram a desejar voltar. O irmão Brana usa o termo, eles desejavam o alho lá do Egito. As bacias de carne com alho. Começou a vir na mente deles e eles desejaram voltar. Por quê? Porque eles haviam acostumado com o maná, no começo era novidade. E você sabe que uma das coisas mais perigosas para nós, irmãos, igreja, essa multidão que está nos ouvindo, é nos acostumar com a mensagem. A mensagem, ela é um bom depósito. A mensagem, ela não está além da Bíblia e nem aquém. Não há dois pesos e duas medidas. A mensagem é a Bíblia. A Bíblia é a mensagem. A Bíblia sem a mensagem, ela não é completa, porque a própria Bíblia aponta para a mensagem. E a própria mensagem aponta para a Bíblia. Não há como desvincular a Bíblia da mensagem, nem a mensagem da Bíblia. Você vê que quando Jesus estava ensinando, mostrando que havia um pão que as pessoas comendo aquele pão, eles viveriam, e aquele pão tinha todo o nutriente que os judeus precisavam, e não só os judeus, para viver. São João capítulo 6. Ele disse assim, as palavras que eu vos digo, é espírito e vida. São João 6, versículo 63. Então veja que ele estava colocando as pessoas para crer na palavra, a ponto de não ter como viver sem a palavra. Cair no entendimento, serem revelados a ponto de não ter como viver sem aquele pão que era a própria palavra que havia descido do céu. E havia se materializado em Jesus. E agora estava sendo oferecida a todos que desejassem a salvação. Então a mensagem não é outra coisa senão isso. E ela é um bom depósito. Você observa que quando você respeita, é a mensagem respeito. Deus te respeita por respeitar. Veja como a mensagem é um bom depósito. Eu me lembrei de uma história, me permita, eu vou abrir um parênteses e contar, pastor Jonas, um acontecimento. Eu creio que no final da década de 80, 88 mais ou menos, ocasionalmente estávamos aqui em Goiânia, minha mãe e eu com o meu irmão mais novo. Nós pegávamos o ônibus ali na Senador Jaime, tinha um ponto de ônibus ali bem abaixo do cruzamento com a Bernardo Saião. E estávamos ali aguardando o ônibus, o itinerário Campinas-Campos, que ia para o balneário. Nós descíamos ali no Urias. Eu creio que eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. E o pastor Joaquim Gonçalves Silva, ele tinha um Santana. Então o carro estava novinho na época, assim, bege. E havia terminado o culto, estávamos ali no ponto de ônibus e de repente o pastor Joaquim passou pela Bernardo Saião com o carro, devagarzinho. E eu me lembro que eu fiz assim, menino, coisa de menino, eu fiz assim, pastor Joaquim, dá uma carona. Lembro direitinho disso. Minha mãe estava ali, meu irmão tem uns 2 anos e meio de diferença, mais novo que eu. E tinha outros irmãos, e o pastor Joaquim não escutou. E ela segurou no meu ombro e falou assim, meu filho, nunca mais brinque com o pastor Joaquim desse jeito. Só isso para mim. Só isso.
você guarda um bom depósito ao respeitar. 165 da mensagem Respeito, o profeta fala exatamente isso. Respeite o seu pastor, ame o seu pastor. Se você o respeitar, entendendo que é um ser humano, Deus te respeitará por fazê-lo. Deus te respeitará por respeitar. Aí passa os dias, passa os anos, chega um momento que você vai precisar daquele bom depósito. E se você não tiver o bom depósito, como que você vai fazer? Então veja só, mas no começo a mensagem, deixa-me fazer uma analogia com o maná, era uma coisa boa e causava um fervor muito grande, gostávamos da mensagem, da leitura da mensagem, mas chegou o ponto que parece que nós fomos nos cansando da mensagem. Digo nós, eu estou generalizando. Fomos nos cansando da leitura da mensagem, fomos nos cansando dos ensinamentos da mensagem. E muitos desejaram voltar ao Egito. Você sabe que as denominações que antes pregavam, preste atenção nisso, a teologia escatológica, ou seja, a escatologia mostrando um futuro macabro para quem desobedecesse a palavra de Deus. Um fim totalmente dolorido para quem desobedecesse a palavra de Deus. Aí mudaram para a teologia da prosperidade. Não se fala mais no Apocalipse porque é muito assombroso. E esse espírito está invadindo a mensagem. Não se prega mais, entenda, eu estou generalizando, como pregávamos antes, a mensagem. E o que tem de pessoas se enveredando pela teologia da prosperidade, dentro da mensagem não é brinquedo. Mas nós amamos comer esse maná que desceu do céu. É Ele que traz a substância para o nosso corpo interior, que precisa dele a cada dia. Agora eu pergunto, quem deu crédito a essa mensagem senão os eleitos? Quem dará crédito a essa mensagem senão os eleitos? Eu estava ouvindo em uma das falas do pastor Jonas lá no Recanto, sobre essas peneiradas. Logo em seguida o pastor Gideão veio e disse: com todas as peneiradas nós nos seguramos da peneira e não caímos. Isso é maravilhoso demais. Quem deu crédito a essa mensagem senão os eleitos de Deus? Você ama isso? Eu amo essa mensagem com todo o meu coração. Eu amo essa mensagem com toda a minha alma. Eu sei o valor que tem essa mensagem em relação à cura divina. Pelo que eu passei em 2022. Eu não posso dar esse testemunho assim, pastor Jonas. A medicina pede 5 anos para você ficar naquela... É protocolo. Tá, quase 3 anos já se passaram. Eu sei o valor que tem essa mensagem por ter guardado bom depósito com esta mensagem. Você sabe qual foi a diferença de Davi? Um dos reis mais sanguinários que Israel teve desde que começaram a ter reis. Saul, Davi, Acabe, Jeroboão, Roboão e tantos outros reis.
Quando Davi ouvia a palavra, algo dentro de Davi mudava, se movia. A grande diferença no eleito, irmãos e irmãs, é isso, que quando nós ouvimos a mensagem, quando nós ouvimos a palavra, algo dentro de nós muda para melhor. É a mensagem em sua presença. Quando o profeta Natan chegou diante de Davi, ele pensou que tinha feito tudo certinho. Você vai lá em 2 Samuel 12, o que ele tinha feito com a mulher de Urias. Está lá o Israel pelejando com os amonitas e Davi desgostoso andando em cima do muro. De repente ele vê aquela mulher formosa, Betseba. Mandou trazer a mulher, deitou-se com ela, despediu. Daí uns dias chega um recado da mulher: rei, meu senhor, eu concebi daquele namoro. Aí Davi foi buscar saber de quem que era a mulher. É de Urias. Traga Urias. Davi disse: tira uma folga, vai para sua casa. Agora um homem com tantos dias na peleja, vai para sua casa. Ele disse: não, rei, não vou não. Meus irmãos dando sangue lá por nós, pela paz aqui, eu para minha casa, viver em deleites com a minha família. Não, vou não.